Se você está me ouvindo agora, seja onde for, trabalhando, dirigindo, arrumando a casa ou só relaxando, pode parar um segundo e prestar atenção no seu próprio corpo? Percebe como lá no fundo, no meio do abdômen, existe sempre uma sensação. Às vezes é um frio na barriga, às vezes é um aperto, às vezes é aquela intuição que você não sabe de onde veio. Pois é, hoje eu quero te levar para dentro desse lugar, um espaço do corpo que por muito tempo a ciência ignorou, mas que agora está sendo visto como um dos centros mais importantes para entender quem nós somos. E antes de continuar, já quero te ouvir. Você já tomou uma decisão importante guiado por uma sensação na barriga? Comenta aí embaixo, eu realmente quero saber. Hoje vamos explorar, juntos, algo que pode mudar a maneira como você se entende: o segundo cérebro. Não é metáfora, não é espiritualidade, é ciência pura. E quanto mais você descobre sobre ele, mais percebe que talvez aquela voz interna sempre teve uma explicação biológica. Vamos nessa? Respira fundo e vem comigo. O que é de verdade o segundo cérebro? Você já percebeu que quanto mais a gente aprende sobre o corpo, mais a gente fica impressionado? O intestino, por exemplo, a gente imagina como um tubo enrolado. Mas não, ele é muito, muito mais do que isso. Lá dentro existe uma rede com mais de 500 milhões de neurônios. Isso é mais do que muitos animais têm no corpo inteiro. Pensa nisso. Dentro de você existe algo tão complexo que funciona quase como uma mente independente. E eu quero te perguntar outra coisa. Você já sentiu que estava triste, mas não sabia explicar por quê? Pois é, a ciência está começando a perceber que, às vezes, o estado emocional começa ali, no intestino, não no cérebro. E essa ideia muda tudo. A autoestrada secreta entre intestino e cérebro. Quero que você imagine agora uma rodovia gigante, daquelas que nunca dormem. Carros indo e vindo o tempo inteiro, luzes passando rápido, buzinas misturadas com motores, uma estrada viva, pulsante, impossível de ignorar. Essa imagem representa, de forma surpreendentemente fiel, o nervo vago, uma das rotas mais importantes do corpo humano. Ele conecta o cérebro da cabeça ao cérebro do intestino, não como uma simples linha, mas como uma via de comunicação complexa, intensa e ininterrupta. A parte mais curiosa? O nervo vago não é uma estrada de mão dupla equilibrada, não mesmo. Cerca de 90% dos sinais que passam por ele estão indo do intestino para o cérebro. Só 10% fazem o caminho inverso. Isso significa que, a maior parte do tempo, o cérebro está recebendo informações, não enviando. É como se o intestino fosse o repórter de campo e o cérebro fosse a redação, apenas analisando o que chega. E esse fluxo constante inclui coisas como está o estado físico do corpo, se existe inflamação, se existe dor, se há nutrientes suficientes, ritmo do intestino, lento, rápido, tenso, sinais químicos produzidos pela microbiota, moléculas que influenciam humor e emoções e até indícios de estresse fisiológico. É uma conversa silenciosa, involuntária, mas extremamente poderosa. E olha que interessante, sua mente consciente nem percebe essa comunicação, mas ela molda como você se sente, como pensa e até como reage ao mundo. É por isso que às vezes o cérebro parece ficar estranho sem motivo. Mas quando você para pensar, você estava ansioso, ou não dormiu bem, ou comeu algo diferente, ou estava inflamado. O intestino estava enviando sinais, o cérebro só estava reagindo. Agora, eu quero te perguntar de verdade. Você já imaginava que o intestino manda muito mais informações para o cérebro do que recebe? Porque essa proporção, 90 para 10%,
muda completamente a maneira como a gente entende sentir e pensar. Comenta aí que eu quero ver quantas pessoas já tinham noção desse poder todo que o nosso segundo cérebro tem. As bactérias que mexem com suas emoções. Agora eu quero te levar para um dos territórios mais fascinantes e mais desconhecidos do corpo humano. Um universo microscópico que vive dentro de você agora, enquanto você me ouve. As bactérias. Mas não pense nelas como vilãs, como muita gente imagina. Pelo contrário, a maior parte delas trabalha a seu favor e trabalha duro. São trilhões de micro-organismos formando um ecossistema tão complexo que a ciência chama de microbiota intestinal. Alguns pesquisadores até dizem que ela funciona quase como um órgão invisível, produzindo moléculas, quebrando alimentos, treinando o sistema imunológico e, sim, influenciando suas emoções. Pode parecer ficção científica, mas é realidade. E aqui vai um fato que poucas pessoas sabem. Grande parte da serotonina, a famosa molécula associada ao bem-estar, à sensação de calma e à estabilidade emocional, é produzida no intestino e não no cérebro. É claro que isso não significa que a microbiota decide nossas emoções, mas ela participa de processos que influenciam humor, níveis de estresse, energia, sensação de motivação e até mesmo a forma como lidamos com os desafios do dia a dia. Sabe quando você acorda meio irritado, meio nublado, sem entender muito bem por quê? Às vezes não é psicológico, é fisiológico. É o intestino respondendo ao que você comeu, ao seu estado de inflamação, ao seu estresse, ou ao simples fato de que a sua microbiota está em desequilíbrio temporário. E algo que intriga muito os cientistas é como as bactérias conseguem conversar com o sistema nervoso. Elas produzem substâncias químicas, como ácidos graxos, peptídeos e neurotransmissores, que ativam sensores no intestino. Esses sensores enviam mensagens para o cérebro pela rota que falamos antes, o nervo vago. Ou seja, é literalmente uma conversa química acontecendo dentro de você. E agora me diz uma coisa, com sinceridade. Você já percebeu que a sua alimentação mexe com o seu humor? Aquele dia em que você come pior e sente tudo mais pesado? Aquela semana mais ansiosa em que o intestino parece não acompanhar? Comenta aí. Eu quero ver se mais gente sente esse diálogo silencioso entre comida, intestino e emoção. Decisões tomadas no estômago. Agora, eu quero te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você já tomou uma decisão importante baseado apenas em um sentimento? Aquela sensação de que algo estava certo ou errado, mesmo quando nada fazia sentido racionalmente. Pois é, a gente chama isso de intuição, arrepio, frio na barriga, mas existe uma explicação científica por trás desse fenômeno. E ela mora no seu intestino. O segundo cérebro tem um papel curioso e muito mais ativo na forma como você reage ao mundo. Antes mesmo de você perceber um risco, antes do seu cérebro racional pensar no que está acontecendo, o intestino já começou a reagir. É como se ele fosse um sistema de alerta primitivo, sempre ligado, sempre atento. Ele recebe sinais químicos, percebe mudanças no corpo, identifica tensões, detecta inflamações. E tudo isso gera sensações físicas que você interpreta como emoção. Sabe quando você encontra alguém e imediatamente sente uma energia estranha? Ou quando está prestes a aceitar uma proposta e algo te diz, não vai. Muitas dessas experiências têm relação com respostas fisiológicas. O intestino pode alterar o ritmo, mudar a liberação de neurotransmissores, aumentar ou reduzir o fluxo sanguíneo, e essas mudanças são percebidas como sinais.
sinais que o cérebro interpreta como intuição. É uma sinfonia entre corpo e mente. E o mais interessante é que isso acontece muito, muito mais rápido do que o pensamento lógico. O intestino é especialista em decisões rápidas, instintivas, quase automáticas, porque ele reage primeiro ao que o corpo sente. O cérebro reage depois ao que o intestino avisou. E isso tem uma razão evolutiva. Milhares de anos atrás, identificar um perigo antes de perceber o que estava acontecendo poderia ser uma questão de sobrevivência. O corpo aprendeu a sentir antes de pensar. E até hoje, mesmo vivendo em cidades, prédios e escritórios, essa lógica continua viva dentro da gente. Agora eu quero te ouvir. Você confia nas suas intuições ou você sempre tenta ignorar? Comenta aí. É curioso ver como cada pessoa lida com essa conversa silenciosa entre corpo e mente. O intestino, o sono e o ciclo biológico. Agora a gente entra numa parte que pouca gente conhece, mas que explica por que tanta gente vive cansada, irritada ou com o sono bagunçado. O seu intestino participa e muito da forma como você dorme. Isso acontece porque ele ajuda a produzir duas moléculas essenciais, serotonina e melatonina. A serotonina, você já sabe, é aquela que regula humor, bem-estar e uma sensação de equilíbrio. Mas tem um detalhe importante. É a serotonina que dá origem à melatonina, o hormônio que regula o ciclo do sono. Ou seja, se o intestino não está bem, o corpo pode produzir menos serotonina e, como consequência, menos melatonina. E isso se traduz em noites mal dormidas, dificuldade para descansar e até sensação de mente acelerada. Tem outro ponto curioso. O intestino tem seu próprio ritmo biológico. Ele trabalha mais durante o dia, quando você está ativo, e desacelera à noite, quando o corpo precisa repousar. Mas quando você come muito tarde, dorme sem digestão completa ou vive em estresse constante, esse relógio interno desregula e junto com ele vai o seu sono. É por isso que algumas pessoas dizem, eu durmo, mas não descanso, ou parece que minha cabeça não desliga. Muitas vezes, a raiz do problema está ali, escondida no sistema digestivo. Agora me responde uma coisa. Você sente que seu sono piora quando sua alimentação está bagunçada ou quando janta muito tarde? Quero muito saber porque isso ajuda muita gente a se reconhecer também. Estudos surpreendentes. Agora a gente entra na parte que parece ficção científica, mas está publicada em revistas científicas sérias do mundo todo. É aqui que você vê como o intestino e o cérebro são mais conectados do que qualquer pessoa imaginaria há algumas décadas. Vamos começar com um dos experimentos mais chocantes: o transplante de microbiota que mudou personalidade. Cientistas pegaram a microbiota intestinal, as bactérias, de ratos ansiosos e transferiram para ratos tranquilos. O resultado? Os ratos tranquilos começaram a agir como ratos ansiosos. Comportamentos de exploração diminuíram, eles ficaram mais tensos, mais reativos. Quando fizeram o processo inverso, os ratos ansiosos ficaram mais calmos. Isso revelou algo gigantesco. O comportamento estava sendo influenciado por bactérias, não apenas pelo cérebro. E se isso já parece estranho, espera o próximo. 2. A assinatura biológica da depressão. Pesquisadores analisaram centenas de pessoas com depressão moderada e severa e descobriram um padrão repetido. Determinados grupos de bactérias eram encontrados com mais frequência nesses indivíduos e outros estavam reduzidos, como se o intestino deixasse uma espécie de impressão digital emocional. A grande questão agora é: essas bactérias causam o humor alterado ou o humor altera as bactérias? A ciência ainda está tentando responder.
3. As bactérias que fabricam neurotransmissores. Agora vem uma curiosidade que pouca gente acredita quando escuta pela primeira vez. Algumas bactérias do intestino conseguem produzir moléculas como dopamina, serotonina, GABA e outras substâncias que regulam humor, foco, calma e sensação de recompensa. O mais surpreendente é que essas substâncias não ficam só localizadas no intestino. Elas participam dessa comunicação via nervo vago, ajudando a enviar sinais que influenciam o cérebro. Imagina isso! Micro-organismos minúsculos produzindo substâncias que moldam o estado mental. É literalmente uma ecologia emocional acontecendo dentro de você. 4. Probióticos que alteraram respostas cerebrais ao estresse. Em outro estudo impressionante, pessoas receberam um probiótico específico por algumas semanas. Depois, elas fizeram exames de imagem cerebral. E o que aconteceu? Áreas relacionadas ao medo, preocupação e estresse mostraram uma atividade diferente, mais equilibrada, mais estável. Isso não quer dizer que probióticos são tratamentos emocionais, nada disso, mas mostra que existe sim uma ponte entre o que acontece no intestino e como o cérebro reage ao mundo. 5. Experimento dos camundongos corajosos. Outro estudo curioso. Camundongos que costumavam evitar espaços abertos, comportamento típico por instinto de sobrevivência, começaram a explorá-los com menos medo, depois de mudanças na microbiota. Não houve treino, não houve condicionamento, a única alteração foi intestinal. É como se uma parte da coragem tivesse ligada à química produzida por micro-organismos. 6. O estudo do estresse que mudou tudo. Uma das pesquisas mais citadas mostrou que quando o intestino é privado de sua microbiota, por exemplo, após um uso intenso de antibióticos, o cérebro reage ao estresse de uma forma muito mais intensa, como se o intestino ajudasse a modular a calma do corpo. Isso abriu portas para dezenas de novas pesquisas sobre o tema. Agora me diz, você imaginava que existiam estudos tão profundos assim sobre intestino e comportamento? Ou isso está sendo uma surpresa completa? Eu confesso, mesmo acompanhando esse tema há anos, cada novo estudo parece um episódio novo dessa série chamada Corpo Humano. Curiosidades do sistema entérico. Vamos agora para uma parte deliciosa do vídeo, as curiosidades. Coisas que quase ninguém sabe, mas que fazem você olhar para o próprio corpo de um jeito totalmente diferente. Curiosidade número 1. O intestino tem mais neurônios do que a medula espinhal inteira. Isso por si só já é impressionante. Curiosidade 2. Ele consegue tomar decisões sozinho. Se algo que você ingeriu está perigoso, ele acelera o movimento e elimina. Se está tudo certo, ele desacelera e absorve. Curiosidade 3. O sistema entérico usa mais de 30 neurotransmissores para funcionar. Sim, mais de 30. É como se fosse uma central química extremamente complexa. Curiosidade 4. A cada pensamento ou emoção forte, ele responde quase instantaneamente. Por isso você sente frio na barriga, ou aquele aperto, ou até vontade de ir ao banheiro quando está nervoso. Curiosidade 5. Alguns cientistas chamam o intestino de o cérebro otimista, porque boa parte das moléculas ligadas ao bem-estar está concentrada ali. Agora me diz, qual dessas curiosidades você achou mais impressionante? Quero muito saber. Mitos e verdades. Agora vamos esclarecer algumas crenças que circulam por aí. Algumas são verdadeiras, outras são pura ficção. Mito ou verdade 1. Se eu sentir ansiedade no estômago, é psicológico. Na verdade, é uma via de mão dupla.
A mente influencia o intestino, mas o intestino também influencia a mente. Mito ou verdade 2? Meu intestino trabalha igual todos os dias. Mito! Ele muda de acordo com o sono, estresse, rotina e até temperatura. Mito ou verdade 3? A alimentação afeta o humor. Verdade! E não é metáfora, é literal. Moléculas produzidas no intestino chegam ao cérebro via nervo vago. Mito ou verdade 4? Probióticos resolvem tudo. Mito. Eles podem ajudar, mas não são solução mágica e nem substituem avaliação profissional. Mito ou verdade 5? Se eu estiver com o intestino bagunçado, vou sentir no humor. Na maioria das vezes, verdade. Agora é sua vez. Qual mito você mais escuta as pessoas repetirem? O que ainda não sabemos. Mesmo com todos os avanços, existe muita coisa que a ciência ainda não sabe. E isso é fascinante. Por exemplo, ainda não entendemos totalmente como cada tipo específico de bactéria conversa com o sistema nervoso. Sabemos que elas enviam sinais, mas não sabemos exatamente quem faz o quê. Também não sabemos por que algumas pessoas têm microbiota super resistentes, enquanto outras são sensíveis a qualquer mudança. E tem uma grande pergunta em aberto. Existe um perfil ideal de microbiota para o humor humano? Ou cada pessoa tem sua própria assinatura? Outra dúvida é sobre como o estresse emocional muda o funcionamento intestinal tão rápido. Qual é o mecanismo exato? Quem dispara o processo? A verdade é que estamos só no começo. O intestino ainda é um universo praticamente inexplorado e cada estudo abre novas portas. Agora quero ouvir você. Qual pergunta você acha que a ciência ainda deveria responder sobre essa conexão intestino-cérebro? Se você chegou até aqui, meus parabéns! Pouquíssimas pessoas realmente param para entender o próprio corpo. E isso já diz muito sobre o quanto você valoriza conhecimento, equilíbrio e saúde de verdade. Hoje, a gente explorou como o intestino conversa com o cérebro, como emoções mexem com o organismo e como pequenas mudanças internas podem gerar grandes sensações externas. Curiosidades, estudos, mistérios e um universo inteiro funcionando dentro de você. E eu quero saber, qual parte desse episódio mais chamou a sua atenção? Me conta aí nos comentários, eu sempre dou uma olhada. Agora, antes de encerrar, quero te deixar uma sugestão extra. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprofundar de maneira prática, leve e natural, na descrição tem um link para um material complementar chamado Código do Corpo. O que é o Código do Corpo? É um protocolo de chás organizado especialmente para quem deseja melhorar a rotina intestinal, apoiar o corpo em processos naturais de eliminação, ajudar no bem-estar e equilíbrio diário, reduzir a sensação de inchaço e incluir práticas simples que facilitam hábitos mais saudáveis. Ele não é um tratamento, nem substitui cuidados profissionais. É apenas um conjunto de chás e combinações tradicionais que muitas pessoas usam para ajudar o corpo a funcionar de forma mais leve. É um material educativo, direto, simples e uma ótima forma de começar a cuidar de si com pequenas ações diárias. Se quiser conhecer, o link está aqui embaixo. Obrigado por estar comigo em mais um episódio. A gente se vê no próximo Health Facts BR, com mais ciência, curiosidades e descobertas sobre esse universo incrível chamado corpo humano.